nossa mensagem é pecados perigosos. Aliás, este é o tema da nossa série, da série que nós estamos desenvolvendo, pecados perigosos. Todo pecado é perigoso, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus, o pecado complica a nossa vida, alguns mais do que outros. Eu queria perguntar para você, qual é o pecado mais perigoso para você? Qual é o pecado que oferece o maior risco para a sua vida? No século IV, um monge chamado Evagrio do Ponto, ele queria conhecer mais o seu próprio coração, então ele foi para o deserto, e lá no deserto ele gastou um tempo orando, estudando as escrituras e olhando para dentro dele mesmo. Ele queria saber quais as inclinações do seu coração que o afastavam de Deus e que o impediam de viver de uma maneira que agrada a Deus. E então ele fez uma lista com os 8 pecados que ele achava os mais perigosos. No século XIII, então, Tomás de Aquino fez uma revisão e a lista passou a ter 7 pecados que são conhecidos como 7 pecados capitais. Capital significa o cabeça, aquele que governa, aquele que dá origem aos outros. Então esses 7 pecados são considerados na tradição cristã os pecados que dão origem a todos os outros pecados que nos afastam de Deus. Qual é o pecado mais perigoso para você? O objetivo desta série é nos levar a fazer um autoexame, é nos levar a olhar para o nosso próprio coração e perceber quais os vícios, quais as fraquezas que nos separam de Deus, que nos afastam de Deus e que não permitem que a gente tenha uma vida verdadeiramente abundante, que é a vida que o Senhor Jesus veio nos trazer. Nesta série, nós conversamos já sobre alguns desses pecados. Já conversamos sobre o orgulho, sobre a avareza, sobre a inveja e sobre a ira. Então, no decorrer desta série, nós já conversamos sobre alguns desses pecados que são perigosos para a nossa espiritualidade. E se você perdeu as mensagens anteriores, elas estão aí no YouTube e você pode então rever, poder acompanhar toda a série. Mas hoje eu quero conversar sobre um pecado específico, a preguiça. A preguiça. E eu já imagino que algumas pessoas que estão me ouvindo estão pensando assim: eu não tenho esse pecado, isso não é comigo. Preguiça é uma coisa que eu não tenho de jeito nenhum. Mas a preguiça, nessa lista dos 7 pecados, ela não é só a aversão ao trabalho. Ela é, antes de tudo, um estado de alma. Na lista original dos 7 pecados, a palavra utilizada era assídia. Assídia. Mas se eu disser aqui para você, o pecado que você tem problema é a assídia, talvez você vai dizer: pastor, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Então a palavra que mais se aproxima de assídia é preguiça. E o que é assídia? Assídia é indolência, é negligência, indiferença com coisas importantes, passividade aliada ao desânimo, à morosidade na vida espiritual. É um estado de prostração. Esse tipo de preguiça, a assídia, é uma indisposição da alma, é uma falta de iniciativa e de empenho, é uma desesperança com a vida, é um desleixo de uma pessoa que não tem mais expectativa de nada. E nós poderíamos descrevê-la como apatia de coração, como indisposição para a mudança de hábitos.
pecados. A preguiça, portanto, é uma condição de desânimo espiritual. Essa preguiça que é perigosa para a nossa espiritualidade é uma condição de desânimo espiritual. É um sentimento de quem desistiu de buscar a Deus. É um sentimento de perda de sentido para a vida. É a atitude de quem diz tanto faz. Escuta, o que você quer almoçar hoje? Tanto faz. Vamos fazer um passeio, você quer ir a algum lugar? Tanto faz. É aquela pessoa assim que desistiu, que não tem mais alegria, que não tem mais decisão para nada. É a condição da pessoa que não busca nada da vida, que não espera nada da vida também. É a atitude de quem sempre faz aquilo que sempre fez, e não questiona, e não pergunta por que faz. É aquela pessoa que está insatisfeita com os resultados das coisas que faz, mas que continua fazendo do mesmo jeito, porque tem preguiça de pensar, tem preguiça de ousar, tem preguiça de tentar fazer alguma coisa diferente. Monteiro Lobato tem um personagem que nos ajuda muito a entender essa preguiça, essa assídia, o Jeca Tatu. Eu não sei se você já leu sobre o Jeca Tatu. Era um homem magro, andava com roupas esfarrapadas, vivia numa casa aos pedaços, o trinco da porta não fechava direito, a janela não fechava direito, o quintal era mal cuidado, e ele às vezes saía para buscar lenha, e ele buscava um feixe tão pequeno de lenha, e ele vinha assim com aqueles feixes todo encurvado, como se aquilo fosse um grande peso. E se alguém perguntasse: Jeca, por que você não traz um feixe maior de lenha? E o Jeca pensava, coçava a barbicha e dizia assim: não paga a pena. Jeca, por que você não faz uma horta no quintal da sua casa? Não paga a pena. Jeca, por que você não planta uma árvore frutífera aí no seu quintal? Não paga a pena. Jeca, por que você não remenda essa roupa rasgada? Não paga a pena. O Jeca Tatu, ele representa aquela pessoa que acha que para a vida melhorar, que acha que para a espiritualidade melhorar não vale o esforço, não paga a pena. Então a preguiça é um pecado diferente dos outros 6 pecados, porque os outros pecados são pecados de ação, mas a preguiça é um pecado de omissão. A preguiça tem a ver com aquelas coisas que a gente deveria fazer, mas não faz. E eu pergunto: por que a preguiça então é um pecado? Porque a palavra do Senhor diz que quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você está em pecado. Tiago capítulo 4, 17: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a preguiça, a assídia da lista dos 7 pecados, é um pecado contra Deus, porque é um pecado contra a palavra de Deus, é um desrespeito ao Espírito Santo e a sua obra na nossa vida, porque Deus quer ver o nosso crescimento, Deus quer ver a gente melhorando, Deus quer ver o nosso avanço. Um filósofo alemão, falecido em 1997, aos 93 anos, Joseph Pieper, ele escreveu: a assídia, em último termo, significa que o homem não quer ser o que Deus quer que ele seja. Em outras palavras, a preguiça espiritual é um pecado contra Deus. Tornar-se inoperante e improdutivo é o resultado da ignorância em relação a Deus. Mas vamos à palavra do Senhor.
vamos ver um exemplo bíblico, vamos ver um personagem que manifestou esse pecado, para que a gente possa entender melhor o que ele significa. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19. O capítulo 19 de Gênesis, ele narra uma tragédia iminente. Ele fala de uma tragédia que se aproxima. Os pecados da cidade de Sodoma se multiplicaram tanto, aquela sociedade alcançou um nível tão grande de deterioração, de desrespeito pela vida humana, que Deus percebe que não tem mais conserto. Então Deus decide destruir a cidade de Sodoma. Mas ali tem um homem crente, ali tem um homem temente a Deus. Ele não sabe muita coisa sobre Deus, ele vem de uma terra pagã, ele ainda tem muitos costumes pagãos, ele ainda tem muitos valores pagãos na sua vida, ele está formatado ainda numa cultura pagã, mas é um homem que está aprendendo, é um homem que tem o temor de Deus. Quem é ele? Ló, sobrinho de Abrão. Ló é um homem que respeita o seu dever, e o dever de uma pessoa que recebe um hóspede naquela cultura é proteger esse hóspede a todo custo. E Ló então tinha esse valor, porque ele achava que isso era da vontade de Deus. E Deus então manda 2 anjos à casa de Ló, para resgatar Ló e a sua família, porque de toda aquela cidade, a única pessoa que temia a Deus era Ló. Então veja o que acontece. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1. Estava anoitecendo, quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, estou aqui para servi-los, por favor aceitem o meu convite e venham se hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali. Depois se levantarão bem cedo e continuarão a sua viagem. Eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui fora para nós, nós queremos ter relações com eles. Ló saiu para falar com os homens. Ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime, prestem atenção. Olha aí você vê os valores pagãos da cultura influenciando Ló. Embora ele fosse temente a Deus, ele não tinha o conhecimento da revelação de Deus. Olha o que ele fala no versículo 8: tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las aqui fora para vocês, façam com elas o que quiserem, porém não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Mas eles responderam: saia da nossa frente. E diziam uns aos outros: este homem é estrangeiro e quer mandar em nós. Depois, virando-se para Ló, disseram: pois agora vamos fazer com você pior ainda do que íamos fazer com seus hóspedes. Os homens de Sodoma se atiraram contra Ló e chegaram perto da porta para arrombá-la, mas os visitantes, isto é, os anjos, pegaram Ló,
o puxaram para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida eles fizeram com que os homens, tanto os moços como os velhos, que estavam do lado de fora, ficassem cegos, e assim não conseguiram encontrar a porta. Então os anjos contam para Ló por que eles estão ali e o que Ló deve fazer. Versículo 12: então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade, e tire todos daqui, pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruirmos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. Ló é avisado, anjos aparecem para ele: Ló, sai daí. Sabe o que Ló faz? Ló não sai. Ló fica lá na cidade. Ele não age, ele não faz nada. Esse é um aviso importante. A questão é urgente, é uma questão que exige ação, mas Ló não reage. Então os anjos insistem com ele. Versículo 15, eles dizem assim: de madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrume-se depressa, pegue a sua mulher e as suas duas filhas e saiam daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. Veja, eles já tinham dito uma vez: sai depressa. O que Ló fez? Ficou lá. Aí de madrugada eles vão lá: Ló, sai depressa. E o que Ló faz? Nada. Ele não age, ele não reage. Essa é a preguiça pecaminosa. Essa é a preguiça, essa é a assídia, preguiça espiritual. É uma letargia espiritual diante dos avisos de Deus. Até que finalmente no verso 16, os anjos têm que pegar Ló pela mão e tirá-lo dali, para fora da cidade, porque Ló não responde. Versículo 16: e como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. E eu queria fazer uma pergunta para você, porque quem sabe a semente dessa preguiça espiritual está em você. Quantas vezes a Bíblia avisou você do perigo e você não reagiu? Quantas vezes o Espírito Santo falou para você se arrepender do seu pecado e você ficou do mesmo jeito? Quantas vezes a palavra chamou você para abandonar o pecado e você não reagiu? Quantas vezes você foi aconselhado a conversar com seus filhos, a conversar com a sua esposa, a acertar a situação em casa, e você deixou para depois? Quantas vezes Deus chamou você para colocar a sua casa em ordem e você deixou para depois? Quantas vezes você leu na Bíblia que precisava perdoar uma pessoa, que devia ir pedir perdão a uma pessoa que estava magoada com você, e você não reagiu? Quantas vezes você foi aconselhado a levar a sério a sua vida devocional e ela continua do mesmo jeito? Quantas vezes você foi encorajado a ler a Bíblia e orar todos os dias e você não tem feito isso? Quantas vezes a pregação foi para você fazer uma mudança na sua vida e a mudança não aconteceu ainda? Faz 1 ano, 5 anos, 10 anos, e você sabe que tem que mudar e não muda.
sabe que tem que tomar uma atitude e não toma. Quantas vezes Deus diz para você ser mais humilde? Quantas vezes Deus já falou para você, fale menos? Quantas vezes o Senhor já disse para você, não gaste mais do que você ganha, administre bem os seus recursos? Quantas vezes você foi chamado para participar dos cultos, dos estudos da palavra, e você não dá importância a isso? Se essas coisas acontecem na sua vida, é porque o vírus da preguiça espiritual está aí em você. E se você não mudou, se você não reagiu, se você continuou do mesmo jeito, esse é o seu pecado, a assídia, a preguiça espiritual. Eu queria hoje trazer algumas lições a respeito dessa preguiça espiritual. A primeira lição que nós encontramos aqui nesse texto de Gênesis 19, olhando para a vida de Ló, é a seguinte: a preguiça pode atuar em algumas áreas da vida e em outras não. Não é porque uma pessoa é preguiçosa em uma área que ela é preguiçosa em tudo. Ló não tinha preguiça de trabalhar. Ló, o texto do Gênesis diz que ele tinha rebanhos, que ele tinha empregados, que ele cuidava de todas as coisas. Aliás, ele foi conversar com Abraão: vamos nos separar aqui, porque a terra não é suficiente para os meus rebanhos e para os seus rebanhos. Então, algumas situações Ló agia, e ele agiu rápido quando foi para proteger os anjos. Ele viu seus hóspedes em perigo, ele saiu lá fora, enfrentou a multidão, disse para aqueles homens: não façam isso. Há algumas áreas da vida em que Ló é dirigente, ele cumpriu o seu dever de proteger os seus hóspedes, mas ele foi lento em responder a uma ordem bem simples que Deus deu através daqueles anjos. Ele foi lento em proteger a sua família. Assim, tem muita gente que é trabalhadora, tem gente que não tem preguiça de trabalhar, tem gente que tem 2 empregos, tem gente que tem 3 empregos, tem gente que tem um emprego fixo e ainda tem outras atividades para complementar a renda, para gerar renda para a sua família. Mas a pessoa não é preguiçosa. Você olha para ela, você não acha que ela é preguiçosa, só que ela tem uma apatia de coração quando se trata das coisas espirituais. Às vezes, a preguiça se manifesta no ativismo. A pessoa trabalha, mas tem preguiça de orar. Ela trabalha, mas tem preguiça de ler a Bíblia. Ela trabalha, mas ela tem preguiça de frequentar as reuniões da igreja. Então esta é a primeira lição sobre a preguiça. Segunda lição sobre a preguiça que eu queria compartilhar com você nesta noite: a preguiça é o pecado das desculpas. O preguiçoso sempre tem uma desculpa. Um escritor francês chamado François de La Rochefoucauld, ele diz o seguinte, é um escritor francês do século 17. Ele diz: de todas as nossas faltas, aquela da qual nos desculpamos mais facilmente é a preguiça. Tanto que em Provérbios 22:13, nós vemos uma desculpa bem interessante. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. Você já deu uma desculpa dessa? Fulano vai trabalhar. Não vou sair, porque se eu sair, vai que o leão me pega, deixa eu ficar aqui em casa. Por quê? Porque que Ló não saiu logo de casa? Ele tinha desculpas. Ele podia ter dito assim: não, eu não saí ainda, porque eu fui avisar os noivos das minhas filhas. Aí ele não sai. Aí os anjos: mas Ló, por que você não saiu ainda? Não, é que eu estou esperando para ver se os noivos das minhas filhas vêm ou não vêm. Então eu estou esperando mais um pouco. A gente sempre tem uma desculpa para não atender a voz de Deus com presteza. Senhor, eu estou muito cansado para ler a Bíblia.
Senhor, eu sou muito desorganizado, por isso que eu não consigo separar o meu horário de oração. Senhor, eu trabalho demais, por isso que eu não consigo ir aos cultos. Senhor, a culpa é do meu marido, que não me deixa assistir às lives dos cultos da igreja. E aí a gente fica dando desculpa. Senhor, a culpa está na minha esposa, por isso que eu não consigo. A culpa é do meu patrão. Não, a culpa são dos meus funcionários que não fazem nada direito. Por isso a preguiça é o pecado da pessoa que deseja, sonha, mas nunca consegue alcançar nada. A preguiça é daquele que sempre sonha, mas não corre atrás. Provérbios capítulo 13, versículo 4, diz assim: por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. É aquela pessoa que diz assim: eu queria tanto ser um cristão melhor, eu sonho em ser cheio do Espírito Santo, eu desejo ser um cristão exemplar, eu queria ser um cristão assim, igual fulano de tal. Preste atenção, desejar não produz resultados. O que produz resultados é fazer com dedicação, é fazer com excelência, é fazer e pagar o preço, é fazer com sacrifício para alcançar, porque tudo nessa vida tem um preço, tudo nessa vida exige um sacrifício. Não faça as coisas pela metade. Tem tanta gente que começa as coisas e para na metade. Você é daqueles que começou a ler um livro e parou na metade? Você é daqueles que começa um curso e para na metade? Quanta gente não paga o preço para conquistar as coisas? O que é isso? Assídia, preguiça, letargia espiritual. Faça com esforço, faça com disposição, faça com dedicação, faça o melhor e saiba esperar o tempo da colheita. Tem gente que fala: não, já tentei 2 vezes, não deu certo, já desisti. Mas peraí, 2 vezes só? Já desistiu? Pastor, eu orei 3 dias, o senhor não acredita, mas depois eu não consegui mais. Como se chama isso? Assídia, preguiça espiritual. Jesus comparou o reino de Deus com uma semente. Quer dizer que há um processo ali na semente. Jesus não comparou o reino de Deus com micro-ondas. Quer dizer o seguinte: tudo na vida exige esforço. O agricultor precisa arar a terra, ele precisa jogar a semente, mas ele tem que ter paciência de esperar aquela semente se desenvolver. Processo, tudo na vida é processo. Quem semeia tem que ter perseverança para esperar o fruto. Por isso, se as coisas que a gente conquista na vida são um processo, é difícil esperar, mas eu quero dizer para você: não desista. O preguiçoso, ele é passivo, ele sempre fica esperando dos outros, ele sempre espera que alguém faça alguma coisa por ele. Mas Deus nos chama para sermos proativos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida espiritual. E finalmente, eu queria compartilhar uma terceira lição sobre a preguiça. A preguiça é um pecado de insensatez. A gente olha para Ló e diz: Ló, o que você acha que você está fazendo aí? Sai logo daí, Ló. A cidade vai ser destruída. Ló, por que você não saiu daí ainda? Ló, você está louco? Ló, Deus vai destruir a cidade, você não sai. Ló, você enlouqueceu, não é possível. Em Provérbios, há
a preguiça é considerada insensatez, tolice, estupidez. Provérbios capítulo 20, versículo 4 diz assim: o lavrador preguiçoso, que não ara as suas terras no tempo certo, não terá nada para colher. Ele não é tolo, ele não arou a terra, ele não jogou a semente no tempo certo. Quando chega o tempo da colheita, ele vai lá no campo para ver se tem alguma coisa. Não vai ter. Agora, e você? Você tem semeado na sua vida espiritual? Preste atenção no que eu vou dizer. Este é o tempo de semear. Vai chegar um dia em que você vai precisar da colheita. Vai chegar um dia em que você vai precisar da provisão, mas se você não semeou, você não vai ter o que colher. Semeie, tenha tempo com Deus, tenha tempo com a palavra, adquira bagagem espiritual, adquira uma provisão para os tempos difíceis, porque o tempo difícil sempre vem. Vai chegar um tempo que você vai querer colher, mas se você não semeou, você não vai ter o que colher. Você vai passar por apuros, por momentos difíceis, e a gente vê muita gente sem esperança, porque não semeou durante a sua vida. Então, a grande questão é como vencer a preguiça, como vencer a assídia, que é essa preguiça espiritual. 3 passos. O primeiro: levante-se, tome uma decisão, tenha uma atitude. Ló, sai daí, Ló. Ló, o que você está fazendo aí? Ló, levanta e sai da cidade. Provérbios capítulo 6, versículo 9: preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Abrace as oportunidades, pense nas possibilidades, crie possibilidades. Deus tem dado vida a você, e Deus diz: eu te fortaleço, eu te abençoo, eu te ajudo, eu te dou forças, eu te perdoo, eu te dou ânimo. Você tem que se levantar. Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer pela gente. Agora o que sobrou? A nossa resposta. Você tem ficado estagnado na sua vida espiritual. Levanta. Você já ouviu que tem que fazer algumas coisas? Faça. Segundo passo para vencer a preguiça espiritual: alegre-se. Alegre-se em Deus. A preguiça, ela rouba de nós a satisfação em Deus. Tem gente que tem ânimo para assistir filme, tem gente que tem ânimo para assistir série, tem gente que tem ânimo para ir passear no shopping, tem gente que tem ânimo para fazer uma viagem, tem gente que tem ânimo para assistir um jogo, tem gente que tem ânimo para ir a uma festa, tem gente que tem ânimo para sair com os amigos, mas não tem alegria em Deus e nas coisas de Deus, não tem ânimo para estudar a palavra, não tem ânimo para assistir uma pregação. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, aquele que trabalhou, aquele que não foi preguiçoso, é que é convidado para entrar na festa do seu Senhor. A recompensa pelo esforço é a alegria do dever cumprido, a alegria do trabalho realizado, a alegria de saber que você está fazendo aquilo que é da vontade de Deus, é a recompensa do esforço. E o terceiro passo para vencer a preguiça: tenha esperança. Ainda dá tempo. Aí, pastor, já desisti,
eu acho que não vai mais acontecer nada na minha vida, olha, já me conformei que eu sou assim. O melhor de Deus está por vir. Não desista, não jogue a toalha, não desanime, não seja conformado, não deixe para depois. O preguiçoso é aquele que fala assim: para que eu vou fazer hoje o que eu posso fazer depois? Não, faça hoje. O que você pode fazer hoje, não deixe para depois. Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Ló, Deus mandou anjos aí, que mais que você quer? Que mais que você quer, Ló? Deus já fez tudo, já mandou os anjos aí te avisarem. Deus sempre coloca gente na nossa vida para nos orientar e para nos encorajar. E eu quero dizer para você: levanta, tenha esperança, alegre-se no Senhor, vai dar certo. Não se deixe vencer pelo desânimo, nem pela apatia, mas vença a preguiça espiritual, buscando o Senhor, alegrando-se no Senhor, tendo esperança no Senhor, mas acima de tudo, dê um passo, tome uma atitude, levante-se que vai dar certo. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, porque, Senhor, nós temos que confessar que são muitas as vezes que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz, e isso tem atrapalhado a nossa caminhada espiritual, isso nos tem impedido de ir mais longe, e nós pedimos, Senhor, nos ajuda a dar o passo. O Senhor já avisou, nós já sabemos, só falta uma coisa, e nós pedimos: Senhor, nos abençoe, não deixe a gente esquecer desta verdade, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa dar o passo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.